A Ordem possui novas regras de gestão de seu sistema. O provimento que institui a norma foi aprovado por unanimidade pelo plenário da Casa. A medida demonstra a responsabilidade e maturidade do sistema OAB no cuidado com o patrimônio da advocacia brasileira e a aplicação e execução orçamentária. O provimento busca estabelecer na legislação interna da Ordem medidas em favor do orçamento, instituindo novas regras de gestão e consolidação que facilitam o trabalho dos gestores, com a criação e centralização dos atos. O tema vem sendo debatido há anos pelo Pleno da OAB, com o objetivo de aperfeiçoar a medida, lembrou o conselheiro e relator da proposta, Sérgio Freire. Revisado pelo Conselho, o novo texto da minuta atendeu às demandas de todas as seccionais. Todos foram contemplados, inclusive foi feita uma nova redação no sentido de dar um entendimento mais apropriado, vamos dizer, melhor para o próprio advogado em si, porque a gente tinha uma ideia muito mais de contabilidade, né? E passamos a ter uma leitura aqui muito mais fácil agora, de fácil entendimento. Então, no nosso entender, contemplamos tudo aqui do que nos foi proposto, tanto na discussão como também nos encaminhamentos feitos por e-mail. As novas regras de gestão tornam otimizados e eficientes os trabalhos da Ordem, além de demonstrar a responsabilidade da OAB com a gestão da instituição, reiterou o diretor-tesoureiro da Ordem, Antônio Neildo. Esta proposta, agora que ora se torna provimento em regras de gestão, ela é uma demonstração da responsabilidade do sistema OAB, da maturidade do sistema OAB no cuidado com o patrimônio da advocacia brasileira, no cuidado com a aplicação e com a execução orçamentária da advocacia brasileira, de forma própria, de forma autônoma, de forma independente, a despeito da existência de qualquer mecanismo externo de insinuação ou de ataque à estrutura de nossa entidade. Na última sessão plenária da Ordem, membros honorários vitalícios da entidade criticaram a decisão do Tribunal de Contas da União de submeter à fiscalização da Corte contas da Ordem dos Advogados do Brasil. Para a OAB, a medida não tem valor constitucional e legitimidade para cassar decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Mesmo não integrando a administração pública, a OAB Nacional reafirma a toda a sociedade que tem o controle de suas contas através de auditorias. Os membros honorários vitalícios da Ordem, Reginaldo Oscar de Castro, César Brito e Roberto Bussato, criticaram durante a última sessão plenária da entidade a decisão do Tribunal de Contas da União para que a Ordem seja submetida às mesmas normas de fiscalização de contas aplicadas a órgãos federais, estatais e outros conselhos profissionais. Reginaldo Oscar de Castro, que esteve à frente do Conselho Federal de 1998 a 2001, pediu a palavra no início da sessão e afirmou que a investida do TCU é uma violência à entidade. Que eu acho que foi a maior violência, presidente, já cometida contra a história dessa instituição ao longo do tempo da sua existência. Não conheço outra medida de Estado que possa ter abalado tanto as estruturas da Ordem quanto essa. Agora, submeter a Ordem a todos os requisitos exigidos para uma atividade de autarquia pública, parlamentar, aliás, autarquia comum, isso é um absurdo. Como é que nós vamos, de alguma forma, nos manter na nossa independência se sobre a nossa cabeça pesará uma baita de uma ameaça dessa natureza? Para César Brito, presidente da Ordem entre 2007 e 2010, disse que a decisão repercute de forma negativa nas campanhas eleitorais da entidade. Como nós estamos vivendo épocas sombrias, é preciso lembrar uma frase de Goebbels que diz que a mentira repetida vira verdade. E esse é um tema que repetidamente tem aparecido como se nós tivéssemos medo de uma prestação de contas. Nós não temos.
porque nós prestamos contas. Nós prestamos contas a quem são eleitos, aos eleitos dos processos eleitorais na terceira Câmara, nos estados e na terceira Câmara. Então, a prestação de contas, ela é existente e prevista em lei. Roberto Antônio Bussato, à frente da OAB de 2004 a 2007, questionou como a entidade poderia cumprir sua missão constitucional sendo fiscalizada pelo TCU e, com firmeza, declarou: se ele tem o poder de fiscalizar as contas da Ordem dos Advogados do Brasil, ele está invadindo a seara do Poder Judiciário. Esse país está começando a deixar de respeitar a equidistância dos poderes. O que o Tribunal de Contas da União quis foi cassar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade autônoma. Rasgou a Constituição, jogou no lixo o artigo 133, jogou no lixo a autonomia dos poderes. A OAB não concorda com a decisão do TCU e já divulgou nota contrária à medida, pois considera que o parecer do tribunal vai de encontro à decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que a ordem não se submete ao crivo do Estado, já que é uma instituição independente e autônoma. Para Lamáquia, presidente nacional da ordem, o TCU não pode insurgir contra uma decisão do STF. O Supremo Tribunal Federal, já por mais de uma ocasião, já expressou de forma definitiva que a ordem não está sujeita a controle do Tribunal de Contas da União. Mas nós também temos que dizer a toda a sociedade brasileira, a todos os nossos colegas, advogados e advogadas, que nós temos sim controle efetivo de contas, que nós temos transparência, nós temos auditoria, nós temos controladoria interna, nós temos a fiscalização dos próprios advogados e advogadas brasileiras. É isto está posto. O Conselho Federal da Ordem vai aguardar a publicação da decisão administrativa do TCU para, assim, tomar as medidas judiciais cabíveis ao caso.